Fala pessoal, tô aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo de entrevista, bate-papo e temos o privilégio hoje de conversar com um poliglota brasileiro, fala 10 idiomas, que é o Alex. Seja bem-vindo, Alex. Muito obrigado, Gabriel. É um prazer enorme estar aqui falando com você e com o teu público e espero poder estar contribuindo aí com as dúvidas que porventura vocês possam ter. Maravilha. Pessoal, eu vou tentar sugar o máximo do Alex, do conhecimento dele, da cultura dele e tal, tentando trazer um pouco para a nossa realidade do aprendizado do inglês, né? Ele fala 10 idiomas, então acho que ele consegue auxiliar a gente nessa, né? Primeira coisa que eu queria perguntar é sobre, assim, é muito maravilhoso, primeiramente, conversar com uma pessoa que fala vários idiomas. Eu acho que a quantidade de poliglotas aqui no Brasil é baixa. Eu acho que não tem... A primeira vez que eu converso com um poliglota. Sabia que existia, claro, mas, cara, a gente tem essa ideia de que é uma coisa, assim, de outro mundo, né, primeiramente. Então, até fiquei... Foi uma experiência muito boa conversar com você antes de começar essa entrevista e tal, porque, cara, eu descobri que é uma pessoa normal e tal, que nem todo mundo, né? Então, eu queria que você começasse falando como que é a sensação, primeiramente, e, tipo, se é possível, qualquer pessoa consegue aprender vários idiomas. Né? A sensação de ser poliglota, ela é única, porque você começa a chegar mais no coração das pessoas, né? Eu costumo dizer, para muita gente isso pode chocar, que no nosso caso no Brasil, você falar inglês e espanhol, você vai chegar na mente de quase todo mundo. É essencial falar esses idiomas? Sim, não tem como escapar disso. Porém, quando você vai falar com outras pessoas de outros países, você vai chegar ao coração dessas pessoas, porque elas vão reagir de uma forma que elas não esperam. Porque todo mundo espera que você fale inglês e espanhol nível mundial. Você fala com uma pessoa da Austrália, por exemplo, se você falar daqui em inglês com ela, ela não vai se surpreender, porque não, o mundo inteiro fala. Agora, você fala em holandês com uma pessoa, você sendo do Brasil, ela se emociona e ela realmente começa a te Sim. olhar com outros olhos, Aham. abre-se um mundo ali. Então, essa sensação não tem dinheiro que pague, é uma coisa única, Uhum. entendeu? E outros idiomas que eu aprendi também, vamos dizer, eu segui esse mesmo caminho. Agora, quanto à sua segunda pergunta, obviamente qualquer pessoa pode chegar no nível que eu cheguei e além até do que, entendeu? Não vejo, e hoje ainda é mais fácil a pessoa atingir esse nível porque o mundo ele está aqui. Eu me lembro quando eu comecei a aprender francês, por exemplo, eu usava fita cassete. Eu não sei, muitos que estão vendo aqui Aham. não tem peça Não de sabe. museu. Aham. Eu usei fita cassete para estudar francês com o curso de idiomas da Globo, nos anos Caracas. 90, entendeu? Foi o primeiro contato que eu tive com a língua francesa. Gente, hoje esse mesmo curso ele está em PDF, MP4 de graça na internet. Eu Uhum. paguei um equivalente a mais ou menos R$ 1.500 por curso todo, que são 27 fascículos, 27 fitas na época. Né? Uhum. Hoje está tudo aqui. Você consegue Tudo e muito explorar. mais. Então, assim, eu costumo dizer que hoje é mais fácil você ser poliglota do que antes, Aham. entendeu? Sim. E basta realmente a pessoa querer e, obviamente, que ela vai se inspirar em alguns poliglotas, como eu também me inspirei, né? Uhum. Entendi. Imagino que muita dedicação, muito gosto também, a pessoa tem que gostar das línguas e tal, né? Uhum. Mas realmente é uma coisa que não é inalcançável, né? Como muitos pensam, né? Com certeza. Outra coisa que eu queria perguntar era sobre... É uma coisa que é bem recorrente e eu acho que é muito importante os alunos tomarem conhecimento, que é sobre autodidatismo, né? Você conversou que que é melhor trabalhar, que você gosta de trabalhar com alunos semi-autodidatas, pelo menos, né? Na sua opinião, qual a importância, em qual grau que é importante ser autodidata para aprender idiomas? Eu costumo dizer que existem perfis de aprendizes, né?
Então, você conhece o mais comum por aí, que é o aprendiz tradicional, né? Que ele depende de provas, ele depende de uma programação ser feita em 6 meses, por exemplo. Né? Inclusive, eu falo isso no meu canal também, um vídeo no meu canal sobre isso. E eu acho que muitas dessas pessoas que se enquadram dentro dessa categoria, elas não conhecem como é aprender sozinho, como é a possibilidade de se ter uma liberdade para estudar. Né? Ou então uma pessoa que precisa de um guia, de um mentor, e também tem essa liberdade. Hoje eu vou escutar um podcast, amanhã eu vou escrever uma redação para ser corrigida, né? Dependendo do nível da pessoa, obviamente. Ou amanhã eu vou assistir um vídeo, entendeu? Então você ter essa liberdade e ao mesmo tempo ter um guia se enquadra de ser semi-autodidata. Ela usa muito do que um autodidata usa. Sim. Porém, ela quer uma referência para ajudá-la, né? Sim. Então, assim, eu conheço pessoas que já chegaram ao nível de poliglota, no quatro idiomas, mas ela aprende de forma tradicional. Entendeu? Caraca. Agora, eu não saberia dizer se essa pessoa pode aprender sozinha ou não. O que eu posso dizer é que eu sinto dessas pessoas que elas nunca tentaram aprender sozinhas. Nunca tentaram. Então, elas nunca fizeram uma experiência de aprender porque elas acreditam que não podem. Então, tem uma coisa que é muito recorrente também, que é a pessoa aprendeu de um jeito e ela acha que é daquela forma que funciona, né? E não tenta outras, só que... Isso foi muito bem colocado da tua parte, que eu posso citar o meu exemplo, por exemplo. Né? Eu sempre estou aberto a conversar com pessoas diferentes e a mudar, se for o caso, como está acontecendo exatamente agora. Por exemplo, primeira vez que eu estou aprendendo um idioma, todos os dias mais focado, porque eu conversei com muita gente e eu acabei me inspirando numa pessoa. Então, por exemplo, desses 10 idiomas que eu já estudei, eu nunca estudei um idioma todos os dias. Agora o meu 11º, que é o mandarim, que eu estou estudando todos os dias nas últimas quase 3 semanas. Então, quer dizer, eu acabei sendo aberto a mudar uma maneira de aprender, ainda que seja autodidata, mas com um foco diferente. Sim, com certeza. Esse é um problema entre os professores, inclusive, né? Porque, então, como eu estava falando, esse é um problema entre professores também, porque muitas vezes ele aprendeu por métodos tradicionais e livro didático, curso, só que, além disso, ele fazia outras atividades também. Só que, na memória dele, ele aprendeu por causa do livro. Só que, na verdade, ele aprendeu por causa das milhares de horas que ele passou ouvindo e tal. Além do curso, ele fazia aquilo também, né? Aí, enfim, tem esse problema, exatamente esse problema que a gente falou, né? De a pessoa aprender de um jeito e acabar achando que das próximas vezes tem que ser desse jeito, ou os próximos alunos que ele tiver tem que fazer da mesma forma também. E quanto ao autodidatismo, eu acho que cada vez fica mais importante e eu acho que na verdade é que é fundamental a pessoa ser pelo menos um pouco autodidata, né? É impossível um professor passar tudo que tem no idioma para um aluno. Não dá, são muitas coisas, né? Nesses 3 anos eu percebi que tem muita coisa para aprender e quanto mais a gente puxar os alunos e o ensino do inglês no Brasil para uma região um pouco mais autodidata, um pouco menos dependente, sabe, do professor, eu acho que vai ser mais positivo, mais interessante para a gente, né? Você colocou uma situação que, na época que eu comecei a trabalhar com isso, em 97, a primeira vez eu dei aula de inglês numa escola, não havia nem internet, nem acesso a isso, nem nada. Então, criava-se
vamos dizer, um mito, e hoje eu acho que é mais mito ainda, de que só poderia se aprender bem o idioma se morasse fora do país. Uhum. Porque é exatamente isso que você falou. A pessoa ela fica focada no material que é passado e aí ela acha que é só dali que vai ter ou as 2 aulas por Uhum. semana que ela tem, por exemplo, e ela não vai estudar. E aí ela chega a se frustrar e aí fala, não, somente se eu morar fora. E ainda pessoas pensam assim hoje. Uhum. Eu já não acreditava isso naquela época. Hoje eu acredito menos ainda. Por Ah, quê? antes você já não acreditava. É, e eu acho que hoje você tem uma gama de opções para você estudar, para você praticar, como se você tivesse lá. A Uhum. questão é que você não é forçado, né? Uhum. Lá Sim, verdade. acaba mesmo, se você não falar, você vai se isolar. Então, vamos dizer, Uhum. muitas pessoas precisam desse lado forçado. Porém, eu não sei o quanto que elas vão aprender, né? Porque Uhum. você estando num ambiente nativo, depende do quanto você precisa do idioma ali. De repente, você está precisando o idioma, sei lá, B1, B2 para você trabalhar, mas você não, você trabalha com algo muito não especializado no país. Entendi. E é muito relativo também o quanto tempo. Ah, você morou 2 anos, você sabe mais que uma pessoa que morou um ano. Não, não, não necessariamente. Uhum. Só para você ter uma ideia, eu conheci em São Paulo 2 chineses, um morou 4, estava morando 4 meses, a outra estava morando 10 meses. E Uhum. ele falava melhor que ela porque ele se entregava mais para o idioma do que ela. Ela se Ficava mais Então, imerso, com certeza. relativo, exatamente. A própria pessoa, mesmo num ambiente assim, ela tem diferenças de se dedicar ou não. Então, você vê Uhum. em vários ambientes diferentes, dentro de uma sala de aula, dentro do ambiente nativo, a pessoa Aham. pode dedicar-se mais ou menos. Né? Então, eu costumo dizer que, vamos dizer aí, sei lá, 60, 70 ou mais por cento depende da própria iniciativa da pessoa. Né? Eu vi Uhum. alguns ambientes em São Paulo, vamos dizer assim, que nós somos da região, Sim. e de encontros para idiomas, uma pizzaria, um encontro que eu estou lembrado agora, em que as pessoas iam para lá e eu observava que muitas pessoas iam para lá e esperavam que vinham até ela para falar. Gente, não é assim. Ainda mais se você vai num ambiente que você não está pagando a pessoa para falar com você. Uhum. Com um professor já não é assim. Imagina num ambiente em que você está com pessoas que realmente não vão estar preocupadas com você se você falar ou não. Então, se você não tomar a iniciativa, se a pessoa não tomar a iniciativa de querer, de ir, ela não vai evoluir. Uhum. Então, eu costumo dizer que as pessoas que falam assim, mas você pode falar esses 10 idiomas. Eu não acredito, eu tenho certeza que não é questão de capacidade, é questão de realmente vontade. Ah, é. É mais questão de vontade. Muito menos de inteligência, muito menos de Ah, qualquer outra coisa. Inteligência, muito se menos. você fala, por exemplo, com muitos poliglotas, praticamente são unânimes em falar. Se você falar com o Luca Lampariello, se você falar com, eu já vi um discurso dele sobre isso, o Steve Kaufman também fala sobre isso. O Gabriel Uhum. Poliglota eu não vi, mas eu acredito que ele deva falar sobre isso também. Uhum. Então, você vai perceber isso. Agora, é uma raridade. Então, pode até ser, mas ainda existe essa crença de que é Sim. algo intransponível de chegar, Sim, sim, sim. entendeu? Mas Aham. você que fala inglês, você dá aula em inglês, já é alguma coisa a se vencer, né? Aham, com certeza. O brasileiro, que 95% dos brasileiros não falam inglês. Não falo inglês. E 1% fala fluente. Isso são dados Uhum. da British Council que Sim, eu vi eu também. li a respeito sobre isso aí. E, quer dizer,
isso faz com que muitos de nós vivamos numa bolha, Uhum. né? Que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo no nosso vizinho. Então, o idioma, a falta de um idioma estrangeiro isola muito, né? Com certeza. Com certeza. Uma vez, por exemplo, um paraguaio saiu na praia do Rio de Janeiro e ele começou a perguntar alguma coisa do Paraguai. Tinham pessoas que nem sabiam que o Paraguai era país. Uhum. Então, quer dizer, eu preciso saber idioma para saber que o Paraguai é país? Obviamente que não. Porém, quando você estuda idiomas estrangeiros, você acaba estudando esses outros dados culturais. Acaba estudando um pouco de Uhum. geografia, acaba estudando um pouco de história, acaba estudando um pouco de cada coisa, né? Aprender um idioma é aprender uma cultura também, né? Então, Sem é meio dúvida. bizarro, né? Meio bizarro pensar nessa baixíssimo Mesmo que você percentual. empreste um idioma, vamos dizer, o que eu quero dizer com isso? Uhum. Você... eu vou falar de um idioma que muitos não gostam. Existem pessoas que amam e pessoas que odeiam, que é o Esperanto, né? Que é o meu 8º idioma. Uhum. Então, porque não é um idioma de nenhum país, foi um idioma construído por um polonês e tudo mais. Eu tenho uma opinião particular, né, sobre. Eu não aprendi o Esperanto por aquele sonho ideal do Zamenhof que fez o idioma, né? Mas eu acho muito interessante do lado estrutural, né? Que me ajudou muito a entender mais sufixo, prefixo, e acabou me ajudando no russo, por exemplo, que também tem isso, né? Uhum. Então, agora, a língua em si, ela realmente ela não tá, vamos dizer assim, relacionada a uma cultura de um país diretamente. Uhum. Porém, existem várias organizações em vários locais que usam o idioma para poder falar de alguma cultura. Não, eu acredito que não seja a mesma coisa mesmo, né? Que o idioma, por exemplo, você fala de rock and roll, você lembra de inglês, né? Uhum. Você fala de bossa nova, você lembra português. Fala de tango, você lembra o espanhol. Então a maioria das canções elas são gravadas no idioma de origem da Sim. cultural da música. Aham. Eu, por exemplo, sou da opinião, posso ser um pouco tradicional, mas eu sou da opinião, eu não acho bossa nova em inglês bonito, na minha opinião. Da mesma forma, rock and roll, eu gosto dos Beatles, eu gosto entendeu? Aham. Há quem discorde de mim, mas eu sou mais nessa forma enraizada. Eu gosto muito de ver, eu estava vendo uma cantora holandesa e eu estava procurando ela cantar em holandês, não em inglês. Uhum. Sim. Eu vou contar um pouco dela, do país da onde que ela é. Né? Sim, é E verdade, aí, faz todo sentido. Mesma coisa com tradução de poema, poesia, né? Eu tenho exatamente. uma resistência também a esse tipo de coisa, né? Cultura, arte, essas coisas. Literatura é algo muito difícil. Eu confesso que eu não entendo. É Uhum. uma fraqueza minha, um ponto fraco meu. E eu acabei aprendendo, desenvolvendo o idioma em outros aspectos, geografia, dados estatísticos de países, por exemplo. Eu gosto de ler bastante sobre isso, Uhum. né? E eu pegando um gancho nesse ponto, eu acho que muitas pessoas acabam deixando de estudar idioma porque às vezes elas não desenvolvem o assunto naquilo que elas gostam. E tem que fazer isso. Com Você vai, por certeza. exemplo, ver um filme. Se você não gosta de filme de, sei lá, romance, para que você vai assistir um filme em inglês em romance? Uhum. Gente, eu adoro documentário. Então vamos focar no documentário. Se você gosta sei lá, drama, de comédia, alguma coisa assim. Uhum. Porque dentro da comédia, apesar de haver gírias que, na minha opinião, não se faz necessário estudar gírias. Por quê? Porque você nunca sabe quais gírias vão pegar e quais gírias vão sumir. Ir embora. Aham. Entendeu? São modismos, né? Então eu Aham. não me atenho a gíria em nenhum idioma.
Naturalmente, eu posso falar uma gíria aqui ou ali, porque eu não forcei para aprender. Eu acabei pegando de uma pessoa ou de outra Aham. e não faço Sim. questão de falar para sempre. Entendeu? Se esquecer, para mim, tudo bem. Eu foco mais no idioma em si. É a mesma coisa no caso do dialeto, né? Eu Uhum. não. Tem uma pessoa que veio perguntar para mim se eu queria estudar o dialeto austríaco. Eu falei, não, eu quero alemão. Eu quero falar com alemães, com austríacos, sabe? Aham. Porque se eu me preocupar com o dialeto, eu já estou estudando outros idiomas. Eu vou estudar dialeto, então Sim, sim, sim. No prefiro espanhol tem um focar problema muito grande, né? Com isso, porque parece que também. são vários idiomas, assim, né? Eu tive Espanhol no acho que é Chile, o maior problema nesse sentido, né? De dialetos e tal. eu morei no Chile em 2000. E lá, assim, é um dialeto único que, se você entender o chileno, parabéns, você vai entender a América Latina inteirinha. Já ouvi falar disso, já ouvi Eles falar. mesmos admitem isso. Os próprios chilenos Chileno. admitem. Aham. Os chilenos de bom senso admitem. Uhum. O inglês da Não Inglaterra, dá né, quando pra eu estive entender. Uhum. na Inglaterra em 97, eu voltei. E na Inglaterra, também, em Londres, são pelo menos seis sotaques diferentes, ou para mais. Né? Uhum. E o inglês está perdendo identidade, porque quase metade das pessoas de Londres não são da Inglaterra. Né? Eles vêm de outros países. Sério, caraca. Então Uhum. você acaba meio que influenciando muito na língua. E a língua viva, ela tende a ter mudanças, né? Ela é Uhum. mutável. Com Ainda certeza. que, sei lá, devagar ou não, né? E eu acredito que o inglês é o que mais é bombardeado, né? Porque todo mundo quer Uhum. falar. Então, os sotaques de vários países acabam meio que afetando a língua Sim, inglesa. sim, Você que dá loucura. aula disso, você Aham. sabe. Aham. Eu tinha visto até um caso de um inglês que meio que surgiu, que não é um inglês que nenhum nativo entende, nem o australiano, nem o americano, nem o britânico entende. É um inglês meio que de latino-americanos que se entendem. Eles se entendem falando inglês, só que os nativos não, né? Então, o inglês ele tem essa tendência a ser bombardeado com certeza. O japonês também tem isso, né? Tem o É, Nihon. Eles criaram esse inglês para nipônicos ah, que só é. eles entendem. Entendeu? O japonês me perguntou, what is Makodonarodo? E eu falei, o que é isso? McDonald's? Nossa! Makodonarodo. Eu falei, cara, como vou entender isso? Aham. E eles acham que a gente não quer entender, mas é que o japonês eu estudei um pouco, Hum, japonês eu estou estudando devagar, mas o suficiente para entender que a fonética japonesa é muito simples. é. Então faz com que seja muito difícil os japoneses estudarem um idioma tão difícil de pronunciar como o inglês. Há pessoas Ah, que estão entendi. escutando isso aqui que eu estou falando e vão falar, inglês é difícil. Eu falo assim, que a pronúncia do inglês, eu não conheço nenhuma pronúncia, nenhum idioma tão difícil de pronunciar como o Aham. inglês, entendeu? Porque a Uhum. sequência de letras, em muitas palavras, é a mesma, mas a pronúncia muda. Como pay, Sim. paid, say, said. Por que não said? Uhum. Você fala preference, reference, conference, interference. Por que não interference? Aham. São a sequência de 7 letras, né? Reference, preference, conference. É a mesma sequência. E aí a sílaba tônica cai na sílaba anterior a reference, ou então, ah, no caso, reference, que seria uma palavra única, mas o interference, que poderia ser, porque é preference e conference, não, é interference. E isso, Uhum. desculpa, pour, hour e sour. Então você, O-U-R, tem a mesma sequência de letras com pronúncias Exatamente. diferentes. Isso Aham. aqui. É difícil para você Complicado. ensinar isso para uma Uhum. pessoa. A quantidade de vogais, cara. Então, são muitas vogais. O inglês tem muita vogal. Em relação ao português, o espanhol tem menos do que o português, né? Cara, Uhum. vogais dá muito trabalho. Dá muito Eu trabalho. costumo, quando eu falo do russo, o russo são 10 vogais escritas, né? É A, E, I, O, U, Ya, Ye, U, Yo, Yu. E tem uma semiconsoante, mas eu não vou falar disso. Mas são 10 vogais. E Caraca, as tem uma pessoas falam, nossa, semiconsoante. são 10 vogais, mas o A é sempre A. Não é igual Aham. ao inglês que é A, E, A, entendeu? Aham. Não é igual
o inglês sentido. O you é sempre you. O u é sempre u. Não é igual ao inglês que é entendeu? Então, assim, sonoricamente falando, né, foneticamente falando, o inglês tem mais vogais. Muitas das vogais, como você tinha dito. Sim, com certeza. Agora eu fiquei até refletindo, né? O inglês realmente é difícil. Assim, fico até meio assim de falar isso. Falar desse jeito em inglês é difícil. Só que para o brasileiro, por exemplo, não sei qual é a sua opinião. Na minha opinião, o espanhol é mais fácil de aprender para o brasileiro do que o inglês. Ah, sim. Aí vamos dizer o acesso à língua, né? O caminho até a língua. Sim. Aí sim, o também. caminho mais curto. Também, o Aí caminho, mas eu acho que... acaba ficando mais fácil por causa disso. Agora, a estrutura do espanhol, ela é complexa. A estrutura gramatical ela é complexa. A pronúncia é muito fácil. A pronúncia das línguas latinas que eu falo é a mais simples. É espanhol. Depois o italiano, ali está misturado. Eu acho que o francês é um pouco mais difícil que as outras quatro, mas o português eu acho difícil. E o catalão também. O catalão tem muita semelhança com o português, né? No caso, você fala... o costume de nós falarmos o infinitivo sem o R, eu vou falar com ele, por exemplo. O catalão tem muito disso, mas o catalão ele é mais regular. Por exemplo, melhor, que a gente fala melhor, eles falam melhor e tem um R no final. Melhor. Então, eles comem muito R. O O vira muito U como o português. Caraca. Muita Não, fora da semelhança. sílaba tônica, né? Fora da sílaba tônica, o nosso O vira U. Você não fala mundo. Tudo. A gente não fala tudo. Porque está fora da sílaba tônica. Né? E o catalão, o E vira A. Como o E aqui vira I, você fala gente, né? Fala gente. Então, por exemplo, nós em catalão se escreve nosaltres, mas se fala nosaltras. Porque esse tras não está na sílaba tônica. Então, existe essa semelhança com o português. Bem semelhante, muito interessante. É uma língua latina, o catalão é uma língua latina que tem uma mistura, uma salada de das línguas latinas principais. Que predomina o espanhol, depois o francês, o italiano e português também. Por exemplo, você fala lençol em espanhol, é sábana, e em catalão, liençol, que é mais parecido com o português. Mais parecido. Vermelho, que é rojo, vermelho em português. Mas assim, são poucas as palavras. E existem algumas palavras exclusivas do catalão que não se parecem com nenhuma dos outros 4 idiomas. Por exemplo, morango, que em espanhol é fresa ou frutia, dependendo da região. Fragola em italiano, fresa em francês. Maducha em catalão, que não tem nada a ver com as outras palavras. Não tem nada a ver. Então, existem algumas palavras exclusivas do catalão. Mas, aproveitando o catalão, eu acho que eu senti que você falar em espanhol com a Catalunha, você fala com a sociedade assim, daqui. Você fala em catalão, você fala lá dentro. Você percebe. E você sendo brasileiro, o que eu acho mais interessante é que eles perguntam: nossa, a sua língua não é espanhol e você fala catalão. Eles começam a te olhar com outros olhos. É aquilo que você falou, né? Você toca o coração no catalão, do falante. você fala de 10 milhões de pessoas que falam, e 7, se não me engano, são 7, 8 milhões na Catalunha, e eles ficam realmente curiosos quando você começa. E volta a falar, não precisa falar no nível alto. Não precisa, você né? Começa a falar dois ali, eles começam já a ficar. Você consegue se comunicar, ainda que você cometa muitos erros, que você mistura com o espanhol de vez em quando, que eu costumo, de vez em quando, erra conjugação. Então, é importante até falar para o pessoal que está assistindo aqui, gente, não se preocupa em errar a conjugação de verbo para você falar. Você vai falar errado para sempre, não é isso. Mas foque na comunicação primeiro, né? Depois, com o tempo, você vai pegando isso. Isso principalmente para quem está aprendendo inglês, que não tem outro idioma como referência ainda. A maioria, né, está aprendendo inglês como segundo idioma. Você não tem uma referência e você acha que precisa, se eu não falar desse jeito, eles não vão me entender. E aí a pessoa acaba travando, que você deve ter problema com Total. Muito. Com pessoas que travam porque tem esse medo.
E eu digo, gente, se entrega, fale, porque se você falar 3, 4... Eu costumo entender, se a pessoa fala 3, 4 palavras, eu já consigo entender aonde ela está querendo chegar. E aí, a partir daquilo ali, você vai construindo, vai melhorando no idioma. Sim, Assim que eu vai estou melhorando. fazendo, os idiomas que eu estou aprendendo, tá? E aí eu falo para você, mas você não erra. Quem disse que eu não erro? Claro que eu erro. Em português eu erro. Em Entendeu? português, Em aham. a gente erra. Agora, é importante, o que difere um fluente no não fluente, né? Um dos pontos, né? Que eu falo muito sobre isso, que para mim existem pontos de fluência. Porque o conceito de fluência é muito Também, abstrato. muito abstrato. Muito difícil, né? E eu digo que um desses pontos de influência é realmente a pessoa ter ciência dos erros que comete. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, mas eu estou sabendo que eu estou cometendo alguns erros, né? Mas a pessoa está me entendendo e daquele ponto para a próxima vez eu vou voltar a praticar e eu vou melhorar mais isso aí. Existem outros pontos de influência, por exemplo, a pessoa não aguenta mais filme dublado, né? Deve ser o seu caso, obviamente. Né? Claro. Você quer ver só filme no original, de preferência com legenda em inglês. Eu costumo ver assim, não sei se você faz. Eu vejo a primeira vez no idioma original, depois eu vejo na legenda, depois eu vejo outra vez sem legenda. Sem legenda nenhuma. Entendeu? Existem várias formas, não é uma forma Sim. única. Essa que tem funcionado para mim. Uhum. Agora, outros pontos, como por exemplo, você falar de um assunto, ou você ler algum livro, algum assunto, e depois você lembrar desse assunto, para depois lembrar em que idioma você. Não sei se aconteceu isso com você. Não, isso não, porque eu tenho só o inglês e o espanhol, né, no caso. Mas ainda que seja, você lembra do assunto, mas você não lembra se o assunto, na primeira vez que você lembra do assunto, você não lembra se foi em português ou espanhol ou inglês que você leu. Sim, com certeza. Depois você vai acabar lembrando o idioma. Quando isso acontece, isso é um sinal forte de fluência. Sim. Eu costumo até ter umas loucuras. Eu não sei se as pessoas que estão vendo, se já aconteceu isso. De eu entrar no ônibus, eu só estou praticando muito o idioma, as pessoas, tem duas pessoas falando ali, e eu não estou prestando atenção, mas o som que vem dessa conversa, para mim, muitas vezes já aconteceu de eu achar que elas estão falando inglês. Ou falar um idioma que eu tenho praticado. Já, obviamente que eu vou prestar atenção. Alguma coisa no seu subconsciente faz essa... subconsciente. E às vezes pego frases até. Uma frase que a pessoa, não, você falou isso. Obviamente que, prestando mais atenção, eu vou chegar à conclusão que ela está falando português. Mas nesse primeiro momento... Na first blush, como dizem os pessoal. Então, E eu me divirto com isso, não me preocupo com isso. Né? Isso que eu ia perguntar, como que você lida com essa questão de manter os idiomas? É divertido para você? É pesado? Como que é? Porque são 10 idiomas. À medida que você vai avançando nos idiomas, aqueles que vão ficando bem maduros, eles exigem menos dedicação, menos tempo de dedicação. Por exemplo, o inglês, né? O inglês, sim, acho que nem se fale, né, para você. O inglês, mas eu não posso deixar também, né? Não pode deixar. Só que o inglês naturalmente vem. Por exemplo, eu quero ver a situação, como está com o coronavírus. Ligo na CNN aqui, eu vou ver CNN, entendeu? Então, e você vai atrás do notícia. O que está acontecendo lá? Fala, vamos na fonte. Sim. Entendeu? Se bem que é o seguinte, Alex, eu cheguei a ficar 1 ano sem estudar inglês. Eu voltei, tinha perdido bastante vocabulário, só que eu falava inglês ainda. Não, sim, fala. Então, né? Isso é um outro assunto interessante, que as pessoas que já aconteceu várias vezes, né, com você, comigo, e de pessoas que estudaram várias vezes, ou às vezes a pessoa até estudou, chegou no nível de fluência e ficou um bom tempo sem estudar, acabou atrofiando, né, ficou, como diz, rusty, né, não fala. E quando volta também, quando você retoma os estudos, vem mais fácil. A velocidade que você vai chegar no nível que você chegou na primeira vez é bem mais rápido. Então tá aí uma boa notícia
ilusão nenhuma, é verdade que isso acontece. Aham. Você estava falando, desculpa, eu te interrompi, como que você mantém e tal, é trabalhoso, aí você falou que com os idiomas mais antigos você vai ficando mais fácil e tal. Sim, mesmo porque um idioma ajuda o outro, muitas vezes, né? Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui, vários exemplos. O catalão me ajudou no francês, o francês me ajudou no italiano, o holandês me ajuda no alemão, o alemão me ajudou no inglês. Agora, Uhum. muitas pessoas vão perguntar, mas você não confunde? Acontece. Porém, à medida que você vai avançando nesse idioma, você vai confundindo menos. E Uhum. mais uma vez, eu me divirto com isso. Eu tenho uma amiga alemã Uhum. e ela é de Munique e eu já falei com ela em alemão várias vezes. E ela falou assim: eu gosto de falar com você com esse alemão com sotaque holandês. Ela tá falando isso. Mas ela entende tudo que eu falo. E Aham. ela não fala holandês. E aí eu me pergunto: isso não é o mais importante? Claro, com certeza. Entendeu? Eu chego, a pessoa fala: não, você falou essa palavra. Você, quando está praticando normalmente, mais tarde você vê a confusão que você faz. Você vê a palavra que você trocou de um idioma para o outro. Uhum. Entendeu? E aí, com a prática, isso vai acontecendo menos. Né? Entendi. O próprio Steve Kaufman, ele fala isso. Né? Ele Sim. fala que o espanhol é a zona de conforto dele para o português. Né? Ele fala os Sim. dois idiomas. Mas, Uhum. gente, todos os brasileiros que falam com ele conseguem comunicar de boa e ele Consegue. consegue Aham. entender todos os brasileiros. Que é a coisa mais importante que isso. Eu acho que esse que é o ponto principal, né? Esse que é o ponto principal, porque nada, assim, não existe uma regra, né? De que é proibido e tal. Não existe essa regra, eu acho que o mais importante. Você se orienta, você Uhum. usa, você vai estudar o idioma, vai aprender. Obviamente, você vai abrir barreiras estudando, né? Você vai quebrar barreiras estudando. Eu falaria assim, uma pessoa, vamos nos ater ao nosso caso, né? Uma pessoa que não estudou espanhol, nunca estudou, né? Uhum. Ela vai ter muita facilidade de conversar com uma pessoa de Lima, no Peru, que é o espanhol mais limpo que eu conheço, né? Que é fácil entender. Então, você vai conseguir falar melhor com ele. Agora, o contrário, ele te entender, não vai ser tão simples assim, porque a fonética do português é mais complexa que o espanhol. Sim, sim, sim. No espanhol não tem o, e, j, z. Então você Uhum. fala uma frase, grava bem essa frase, pessoal. Fugi de casa e fui embora para longe. Fala para um porteiro falar isso. Fala para um uruguaio falar isso, entendeu? Ele não, como ele não tem, ele vai falar fugi de casa, fui embora para longe. Uhum. Então é isso que Sim. isso é um dos pontos, né? Então, o fato de a gente trocar o O pelo U, o L pelo U, por exemplo, você não fala Brasil, você fala Brasil. Isso no espanhol não Uhum. existe. Então, é Sim. Brasil, Portugal. Aham. Uhum. Então, isso dificulta a compreensão deles. Sim, é aquela E história aí, do brasileiro entende o hispanohablante, mas o hispanohablante não entende o brasileiro. de Uhum. uma forma geral, sim. Sim. Aí você vai cair para os dialetos. Então, o brasileiro tem dificuldade de entender o portenho e o uruguaio. Um brasileiro que nunca estudou espanhol, né? Porque o portenho tem um espanhol único, o uruguaio, digamos que é praticamente a mesma coisa, né? A Uhum. pessoa de Buenos Aires e do Uruguai. Então eles usam, ele tem uma alteração na gramática espanhola, na conjugação de verbo, existe uma diferença. E agora, o grande desafio, o caso o chileno, né? Então, uma pessoa que nunca estudou espanhol, se ela quiser ir para o Chile para aprender espanhol, ela escolheu o pior lugar. Então, Com ela certeza. deveria escolher o Peru. Há outros países, Bolívia, Venezuela, Colômbia. Colômbia é um espanhol muito bonito, na minha opinião, é o espanhol mais cantado, mais bonito. Mas, além de tudo isso, tem a identificação com a cultura. Né? Se você chegar no Uhum. Chile, por exemplo, sem falar espanhol, você não vai deixar de falar, de andar no país. Você vai deixar de entrar na cultura deles a fundo. Isso aí, sim. Uhum. Mas você vai conhecer chilenos que vão querer falar português com você ou vão querer praticar o português deles. Vai existir uma maneira de se comunicar, um canal de se comunicar, ainda que com Uhum. menos frequência, mas vai haver. E, cara, muito sensacional saber que você passou por uma transição que poucos poliglotas vão passar, assim, pensando
Pensando meio que na história da humanidade, né? Eu acho que sempre Sim, existiram poliglotas. entendi. Você Sim, passou por claro. uma fase de transição tecnológica, Exatamente, né? exatamente. E você se adaptou de uma forma maravilhosa, Mas cara. vocês é que ensinam, as pessoas mais novas, por isso que eu gosto de conversar com pessoas mais jovens, porque a gente aprende nós aprendemos a Aham. nos atualizar, A gente que ensina, entendeu? assim. Porque vocês, eu digo Aham. assim, que o pessoal, existem as pessoas que são nativas da era digital, eu Aham. sou um imigrante Imigrante. eu me- que, que, Aham. que não conhecia e eu estou, né, conhecendo, Uhum. porque eu não nasci nessa área. Meu pai, por exemplo, ele é um turista, então ele, É um turista, sim. ele frequenta isso Ótima quando dá. analogia. Entendeu? Agora, eu gosto muito de conversar com quem tem aí seus 20 e poucos anos, Uhum. porque eles ensinam muita coisa pra gente, entendeu? Sim. Cara, Então, sensacional, cara. atualiza bastante para esse pessoal, né? Interessante. Uhum. E os poliglotas, né? Você comentou sobre o Kaufman, né? Uhum, Com Steve Kaufman. 55 anos que ele começou. Eu li a Né? respeito. Posso estar errado em uma coisa ou outra, mas eu li Aham. a biografia dele e me chama muita atenção, né? E ele é uma pessoa que ele tem Instagram, ele tem, Sim, sabe? é Uma demais, pessoa na né? É idade demais. dele Aham. tá também É aberto sensacional. a isso. Ele faz live, ele tem o canal do YouTube dele é sensacional. Eu até devia pedir desculpa Sensacional. por ter demorado para se me inscrever no canal dele. Eu devo Aham. desculpa a ele porque eu demorei para. Então, acho que é isso, gente. Então, muito obrigado, Alex. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado também da experiência. Você sempre diz que está aprendendo também comigo, né? Então, Sim, maravilhoso. claro. Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Gabriel, ao canal dele e também falar para o público dele que, caso vocês também tenham interesse de ser poliglota, deem-se o direito, atrevam-se a ser poliglota e saiam da zona de conforto, que toda vez que nós fazemos isso, nós evoluímos no idioma. E vocês vão ter aí o link do meu canal nesse vídeo, né? Se vocês tiverem mais interesse em mais idiomas, vocês podem assistir, me perguntem lá. Tenho o meu Instagram no canal, tem esse outro canal que a pessoa pode falar comigo pelo Instagram, pelo Twitter, né? E a gente pode estar auxiliando, orientando uma pessoa que queira ter uma experiência, né? Eu costumo dizer que não existe uma língua errada ou certa a aprender. Se a pessoa tem paixão, por exemplo, eu conheço um australiano que estava estudando Vasco, Euskera, que é uma língua de Bilbao. E ele estava estudando uma língua diferente, que eu agora não lembro, acho que é o gaélico, do país de Gales. E o meu critério é um pouco mais prático, né? Então, mas assim, uma pessoa que quer estudar latim, eu não estudo porque não tem pessoas para praticar. Agora tem pessoas que querem estudar latim porque querem ver a origem das palavras, a filologia, querem ler um livro sobre direito, sobre outros assuntos que requer o conhecimento da língua latina, né? Então, pô, aproveita, vai, que hoje tem campo, tem espaço para isso, né? E a pessoa no meio do caminho ela acaba mudando também, entendeu? Então, quer dizer, eu costumo dizer que nós não vamos perder estudando idioma. Perder não vamos. Porque a pessoa fala, o que eu vou ganhar? Mas perder você não vai. Já começa por aí. Você não vai perder. Agora, você achar que só tendo uma promoção no trabalho que vai ganhar, que eu vejo isso como uma coisa muito limitada. Então, já é provado cientificamente que o Alzheimer você tende a postergar. Cada idioma que você estuda, você posterga um possível caso de demência, né?
já é estudado por muitas faculdades internacionais sobre isso. E vários jornais já têm noticiado. Eu já vi notícia sobre isso na Estampa da Itália, já vi notícia em Independence da Inglaterra. Eu já vi uma notícia de uma universidade canadense falando sobre isso. E então, se você consegue adiar isso, ou se você consegue prolongar a sua saúde mental, logo você tem mais saúde mental para poder trabalhar e para ganhar dinheiro. Então, quer dizer, você acaba por mais tempo da vida ganhando dinheiro, então. Entendeu? Uhum. Eu Realmente acho que não tem perdas. não tem. Acho Entendeu? que Então, eu agradeço o pessoal uhum. e eu fico no aguardo e fico esperando mais contatos, se a gente quiser, se eu tiver Maravilha. algumas pessoas que também queiram gravar vídeo também seja interessante para o canal de vocês, Uhum. também estou aberto a se fazer como o Gabriel e a Perfeito. conhecer mais pessoas dessa área. Muito obrigado. Uhum. Beleza, pessoal. O link do Alex está aqui na descrição. Vai lá, se inscreve, tem bastante conteúdo. E a gente se fala na próxima, então. Tchau. Show!